Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Crônicas na mesa. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado foram dispostas 4 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Eduardo Luz Varge, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de tom castanho. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas azul e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Renato Muniz, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom branco. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas verde musgo e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Suzana, uma mulher branca de cabelos lisos e loiros cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja camisa de mangas curtas bege com mangas ornadas com bordado e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Carlos Vinícius, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho. Possui bigode de mesmo tom. Ele traja camisa vermelha estampada com o design do 13º Fliaraxá e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro fino e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Uma forma de discutir as vivências e de trazer essa literatura de uma forma falada, com o intuito de trazer o sentimentalismo, trazer a crítica social, que é exatamente, eu acho, que o intuito de uma crônica, retratar aquelas vivências, né? Então, eu acho que eu venho muito desse lugar de como que falar a poesia, falar as crônicas faladas, eles nos aproximam de vários lugares, geram interesse para a literatura, e eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente se encontra nesse ponto comum quando a gente fala a mesma língua, né? A gente está falando sobre vivências de pessoas, a crônica é exatamente isso. E eu acho muito interessante como que a crônica é democrática, assim, porque você pode achar pessoas que não vão gostar de romance, você pode achar pessoas que não vão gostar de ficção, mas eu acho que a crônica ela está falando de humanidade, é muito difícil você achar uma pessoa que não se identifica com algum tipo de crônica, né? Verdade, concordo, Carlos. Acho que essa é uma característica
muito forte da crônica, primeiro porque ela também, dentro da condição da crônica, a gente tem, cada um cria um certo perfil, e também os temas que se identifica mais, não é verdade? Vamos lá, Renato, fala um pouquinho que eu li algumas coisas do seu livro. Um livro sorriu para mim, então eu conheço um pouco aí do que você trouxe. Conte para as pessoas. Bom, a crônica é um gênero muito curioso, né? Dizem que a crônica é o gênero preferido dos brasileiros. Inclusive, muita gente confunde e acha que a crônica nasceu no Brasil, né? Outros dizem que ela nasceu exatamente no Rio de Janeiro. Eu já acho que a crônica nasceu em Minas. Aliás, Minas nos deu grandes cronistas. Carlos Drummond de Andrade, né? Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Isso, assim, o que me vem à cabeça, eu não vou me lembrar de todos, né? Mas, então, por que o Rio de Janeiro? Porque os mineiros foram para o Rio de Janeiro. Então, daí, né? O Brasil sempre teve grandes cronistas, como, por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis escreveu sobre o Senado no século XIX, resultando num livro fantástico, que é O Velho Senado, que, na verdade, é um livro de crônicas sobre a política. Lima Barreto, grande escritor brasileiro, também do final do século XIX, início do século XX, escreveu crônicas maravilhosas, né? Então, a crônica, eu enxergo a crônica como esse gênero querido, esse gênero que as pessoas ou deixam para ler logo no começo, ou deixam para ler no fim de um jornal, exatamente, talvez, para poder mastigar melhor, para poder fazer uma digestão melhor dos assuntos, que, às vezes, não são assuntos muito agradáveis. Mas, enfim, eu queria dizer que é sempre um prazer estar aqui no FLI Araxá. Tenho aqui grandes amigos e leitores, e é sempre bom vir participar dos eventos literários como esse, do FLI Araxá. E, melhor ainda, conversando sobre crônicas. Na verdade, eu fui convidado, eu não quis escrever crônicas. Um dia, um jornal me convidou e disse: Renato, vamos escrever crônicas. Tá bom, isso foi em 1987. De lá para cá, já foram mais de 1000 crônicas publicadas, e os assuntos ligados à minha área de formação, que eu sou geógrafo, então, meio ambiente, né? Mas o cronista, às vezes, realmente, ele não escolhe o tema é que nos escolhe. A gente olha, né, um detalhe, e dali vira uma crônica, geralmente irônica. Eu acho que a ironia é a chave da crônica, o bom humor, embora algumas crônicas deem cutucadas, né? Mas a crônica é esse gênero, às vezes leve, às vezes agradável, amoroso, né? Por isso, talvez, ela agrade tanto. Uberaba deu grandes cronistas. Nós temos, por exemplo, o Campos de Carvalho, que escreveu no Pasquim, o Cacaso, que, além de cronista, era poeta, um grande letrista, o Mário Prata, né? Então, por isso é que eu digo, Minas é o lugar dos cronistas. É isso aí. Muito bem, é isso mesmo, né? Eu acho que essa característica que a gente tem na crônica, e eu percebo que os cronistas, ou eu, como digo, uma cronista acidental, é um olhar do mundo que tem tanto a crítica, às vezes a reflexão. Eu gosto muito de pegar temas simples e pensar em como eu posso refletir sobre eles, até um pouco atravessada aí pelos meus outros conhecimentos de formação. Mas esse lado cômico, irônico, ele é muito característico. Eu acho que é uma forma até... Tem uma frase que diz, né, que a arte é necessária, do Nietzsche, eu acho, que diz que a arte é necessária para a gente
para que a vida se faça possível, e eu brinco que a arte cômica, principalmente, né? Porque a gente não pode perder o bom humor. Por mais que, às vezes, ele seja uma situação difícil, você encontrar alguma maneira, e eu acho que isso é muito típico de quem escreve a crônica. Em algum momento, acha uma graça, vamos dizer assim. Eduardo, vamos lá. Você que está lançando o seu livro aqui, né? Você é daqui, é isso, né? E gostei muito do título, Fragmentos, onde, pelo que eu li, li as crônicas, você foi fazendo esse recorte quase histórico da sua vida, um pouco, não? Fale um pouquinho dessa trajetória. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Renato, Carlos. Boa tarde a todos. Realmente, em Fragmentos, eu coloco, eu faço aí uma volta à infância, né? E vou trazendo fatos que eu não sou daqui de Araxá, sou mineiro, sou do sul de Minas, resido em Araxá há 14 anos, então me considero um araxaense. E em Fragmentos eu trago essas lembranças do período de infância. Então, eu acho que não fui eu quem escolhi a crônica, mas eu acho que foi a crônica que me escolheu, porque eu escrevia de uma forma automática, e depois desses escritos, eu me descobri cronista, né? Então, era uma forma, principalmente aqui em Araxá, 14 anos, era uma forma de eu trazer lembranças da minha infância, de fatos, acontecimentos locais, né? E de uma forma bastante solitária, e colocando no papel sentimentos, e aonde nasceu os fragmentos. Então, fragmentos são pedaços da minha vida, né, transformadas em crônica, né, onde eu relato lugares, alguns momentos também de muita sensibilidade, trago histórias do meu avô, lembranças do meu avô e tudo aquilo que ele me deixou, os meus avós me deixaram, como na minha formação, né? Então, eu me vi cronista depois delas escritas, né? Então, eu tive a oportunidade de editar esse ano, Fragmentos, com um editor de São Paulo, e elas nasceram desses momentos de solidão, de volta ao passado, marcando locais, marcando situações de épocas passadas. Carlos, em que momento você, assim, como você é jovem há menos tempo do que nós três, no caso, a gente é jovem há mais décadas, você há menos décadas. Me fale, em que momento que você começou a escrever, você se viu escrevendo, e hoje, quando você lê o que você escreveu, você percebe que você conseguiu trazer mais aquela situação presente, ou você percebe que você fez quase que uma leitura poética do evento? Fica também essa pergunta para vocês dois. Quando vocês leram ali, vão lendo, depois de um tempo, quando a gente deixa o texto dormir, não é assim? A gente escreve e deixa o texto dormir. Depois de um tempo, você volta a ler. Quanto do que vocês escrevem, vocês diriam que, nossa, realmente, eu acho que eu consegui fazer um recorte bem da situação, o quanto, caramba, eu fiz uma leitura quase poética do que, de fato, foi. Tá bom? Vamos lá, Carlos, conte para nós. Eu acho que, sim, eu sou jovem há menos tempo que vocês nesse sentido, e também muito jovem na escrita. Eu acho que o momento de afirmação para mim, nossa, agora eu escrevo, foi aqui dentro desse festival mesmo, no Prêmio de Redação, que a gente já citou. Mas eu acho que o processo de escrita, de fazer essa leitura poética ou não, eu lembro muito da fala da Conceição Evaristo, que ela fala que os nossos personagens, eles traem a gente, que a gente começa a escrever e parece de fato que eles ganham uma vida própria e eles guiam seus próprios caminhos ao longo da nossa escrita. Então,
Como eu venho do Islã também, que é a poesia falada, eu acho que é muito difícil fugir da ideia poética e da leitura poética das coisas. Mas eu acho que quando a gente consegue trazer esse link de mostrar que a poesia ela está, de fato, presente na realidade, de que é possível viver uma vida ou encontrar poesia no cotidiano, no dia a dia, eu acho que a crônica é a porta para a gente entender como a poesia está presente verdadeiramente na nossa existência quanto seres humanos. Porque eu acho que a crônica ela tem esse poder de trazer a beleza do cotidiano, a beleza da análise, a beleza do silêncio, da observação, a potência de estar presente, de fato, nos lugares. Então, eu acho que isso já é poético por si só. Muito bem. E vocês? Então, a crônica, exatamente como gênero, que eu acredito independente, ela tem as suas características. E talvez a principal dela é que a crônica ela pede uma urgência. Existem autores que escrevem todo dia. Existem autores que escrevem semanalmente, mensalmente. Né? No meu caso, eu escrevo crônicas semanalmente. Eu tenho um compromisso com um jornal e com outros, mas especialmente com um jornal, de produzir uma crônica toda semana. Ora, o difícil é produzir a ideia, é produzir a crônica, de onde que vem a ideia. Então, a observação da realidade, a observação do contexto é muito importante. Né? E, nessa, é claro que algumas crônicas envelhecem, outras crônicas permanecem. O dilema principal é quando a gente resolve tirar a crônica do jornal e colocar num livro, porque a crônica ela combina com o jornal, com a revista. Né? É o assunto do dia, é o assunto do mês, é o assunto da hora. Né? E, então, é uma observação. Por exemplo, o corte de uma árvore. Então, eu preciso interferir, eu preciso dizer que as pessoas ficaram chateadas, choraram, se acorrentaram na árvore, que é um absurdo, etc. E tal. A árvore estava sendo cortada naquele momento. Passou, cortaram ou não cortaram, enfim. Aí você vai colocar a crônica num livro. O momento é outro, a hora é outra, os personagens são outros. Então, algumas crônicas, Suzana, envelhecem, e outras não. Né? Então, na hora de escrever um livro, de reunir as crônicas num livro, é a hora da nostalgia, é a hora... Né? E agora? Essa crônica não vai, mas eu gostei tanto dessa crônica, mas ela não vai, o assunto passou, ela envelheceu. Não tenho nada contra os velhos, eu mesmo um. Mas a crônica tem essa característica. Né? A crônica, além disso, ela te exige muito, porque você, querendo ou não, gostando ou não, às vezes a gente está triste, chateado, mas o jornal está batendo na porta. Renato, cadê sua crônica? Quando eu comecei, me permite uma digressãozinha, quando eu comecei, eu datilografava a crônica, colocava no envelope, levava até o jornal. Né? Então, hoje, a crônica chega em questão de milésimos de segundo. Apertou o Enter, a crônica está no jornal. Né? Ainda, no meu caso, eu tenho a crônica no jornal impresso e tenho a crônica na internet. Na internet, ela ganha o mundo. Eu já, de vez em quando, eu faço uma busca do meu nome e encontro crônicas no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Ceará. Né? A crônica viaja. Hoje é muito mais fácil, mas a crônica tem essa característica. Né? A crônica, ela, uma vez publicada, ela não tem muito dono. Me permite, uma vez, um aluno, ex-aluno, me telefonou, ainda era no tempo do telefone fixo, e disse, professor, eu li sua crônica e adorei. Falei, que bom, fico satisfeito. Eu vou publicar sua crônica num jornal. Falei, perfeitamente, fique à vontade, publique, não tem problema, né? Só que tem um problema, professor. Eu já publiquei, e publiquei com o meu nome.
Juro, juro. Eu disse, me faz um favor, não tem problema, já publicou, você é meu aluno, eu não vou brigar com você, me manda a crônica. Não mandou. Então, ora, a crônica, ela, inclusive, ela não tem dono, né? A crônica. Na internet, quantas crônicas não foram escritas, entre aspas, por Clarice Lispector, por Luiz Fernando Veríssimo, né? Aí a gente olha, não, isso não foi escrito pelo Luiz Fernando Veríssimo, né? Ou então, é o contrário, né? Outros nomes, e aí a pessoa, né? É minha. Não é essa a crônica. Então, para mim, isso é a poesia da crônica, é a dinâmica da crônica, porque, às vezes, um romance, um livro de contos, um livro de poesia, ele tem uma trajetória diferente. A crônica corre, a crônica anda, a crônica leva os assuntos aos lugares mais diferentes, né, inimagináveis. É isso aí. Eduardo? Então, Suzana, como eu escrevo para eternizar momentos, fatos, pessoas, quando eu as releio, eu tenho a emoção novamente. Aquilo retorna de mim da mesma forma de quando eu as coloquei no papel. E uma coisa interessante, que nós fizemos um pré-lançamento de fragmentos, e o meu amigo França fez o convite para um professor que fizesse a leitura de uma dessas crônicas. E quando ele estava fazendo a leitura, a emoção que eu senti foi maior ainda. Porque é muito interessante, eu nunca tinha ouvido ninguém ler um texto meu. E quando eu ouvi, eu me perguntei, falei, nossa, mas será que foi eu mesmo que escrevi isso? Então, a entonação, a forma, o sentimento como ele colocou, me tocou ainda, mais ainda, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, para mim, foi muito tocante. Então, até agradeço ao França por esse momento, porque o professor colocou uma entonação, então, isso me mostrou que o olhar de quem lê é muito importante, né? Às vezes você coloca de uma forma e quem está recebendo tem uma interpretação, às vezes, diferente ou se encontra naquela leitura de uma maneira especial, de uma maneira diferente daquela que você colocou. Isso é uma coisa muito intensa. Eu acho que em todos os escritores, ontem, inclusive, na mesa seguinte, a sua, a que você participou, eu não vou me recordar se foi o Itamar, o chefe, quem que fez esse comentário de que, quando escrevemos, a escrita ela vai direcionando e você vai indo assim um pouco. Depois, quando você relê, você tem uma interpretação. E aí, quando você escuta alguém, ou quando a pessoa comenta sobre, você mesmo fala, nossa, não havia nem pensado sobre isso. E essa questão da emoção é uma coisa bem interessante. Já aconteceu isso, de eu montar textos para apresentações. Me lembro quando eu fazia uma consultoria numa escola que os meus filhos ainda pequenos estudavam, e eu preparava todo um texto de abertura e tal, fazia coletânea do ano. Eu escrevia super de boa. E teve 2 anos que, a hora que eu fui ler, eu me vi assim, aos prantos. E aí eu mesmo parei e falei, gente, desculpa, eu mesmo que escrevi, estou emocionada. Então, eu acho que assim passa um tempo e o texto ganha, parece que uma vida, né? Ou isso, de ouvir alguém ler o que você escreveu e você fala, nossa, eu mesmo que escrevi isso, nossa, nem me lembrava mais, né? É um processo que eu vejo que a escrita tem um fator curativo também, organizacional da nossa mente, da nossa linguagem, e talvez, diferente de textos grandes,
principalmente assim, um romance, dentro da área da literatura, a crônica ela faz esse recorte. Então, ela nos joga ali muito, como você colocou, Renato, do momento. E é isso mesmo, né? O depois, quando você vai reler, você vai ter que como que fazer um filtro até do que você gostou naquele percurso, naquele momento, né? Bom, eu separei aqui uma outra questão. Vamos lá, para não se perder muito, né? Até por conta do nosso tempo. Ela está tão de boa ali, olha, que eu também estou ignorando. Aí, estou dentro do tempo, que beleza. Vamos lá. Em tempos de excesso de informação, como vocês escolhem o que merece ser eternizado em palavras? Além dessa questão, vamos dizer, do momento ali pessoal, assim, hoje nós somos extremamente bombardeados dia a dia, né, hora a hora, se a gente deixar, por tantas informações. Você, Renato, falou da questão, né, como você tem uma entrega obrigatória, semanal. E aí, como é que você seleciona frente a essa enxurrada de informações? Eu confesso a vocês que eu não tenho uma organização nesse sentido. É olhar para a folha em branco, ou melhor, para a tela em branco, né, e deixar as coisas acontecerem. Às vezes eu produzo 2, 3 crônicas, às vezes eu levo 2, 3 semanas sem o assunto. Então, sempre deixo alguma crônica preparada. Mas o assunto vem. O assunto, às vezes, ele não vem diretamente, mas ele vem enviesado, né? A crônica ela tem essa característica, a gente pode falar sem dizer, a gente pode falar de forma irônica sem ofender, né? A gente pode comentar um tema sem falar exatamente o tema que nós estamos comentando. Embora hoje, Suzana, eu tenho uma preocupação, porque me parece que as pessoas estão cada vez mais com dificuldade, com maior dificuldade, de entender as ironias, né? Eu não sei onde é que nós vamos parar com isso. Eu espero que não se perca a ironia, né? Então, a gente sempre pode encontrar algum tema, uma temática, e jogar uma carga de ironia ali em cima, né? O ser humano, às vezes, comete certas bobagens, né? E essas bobagens podem ser... ele pode ser chamado a pensar, a refletir, de um puxão de orelha. A crônica, às vezes, é um puxão de orelha, enfim, nos acontecimentos, né? Então, eu acho que essa é uma característica da crônica. Então, de onde vêm as ideias? Então, por exemplo, esta crônica que dá título ao livro, né? O escritor, de modo geral, o escritor, a escritora, eu acho que convive com livros, né? Eu acho que ninguém escreve se não lê. Essa é uma fala bastante conhecida, bastante repetida. Ora, os livros podem ser personagens de uma crônica, como esse, por exemplo, como essa crônica, em que eu imagino que eu estou passando por uma estante e o livro me chama, o livro sorri para mim, né? Então, de onde veio? Veio ali do lado da estante, né? Vem de uma viagem, vem de um encontro, vem de uma sala de aula, enfim, a crônica surge desde que o cronista, o autor, saiba aproveitar aquele momento e saiba trabalhar com um pouquinho de poesia aquele escrito, considerando que tudo tem que ser feito às pressas. Muito bom. Eduardo, e você? Eu tenho uma peculiaridade, que é de não escrever de coisas atuais. Então, isso é muito particular. Então, como eu busco memórias, lugares, fatos passados, essa questão da internet, da agitação do mundo,
da influência da tecnologia. Isso eu não tenho essa preocupação e ela também, essas coisas também não interferem nos meus textos. Porque é uma forma, eu sempre escrevo de uma forma, buscando, quando me vem algum pensamento, alguma lembrança de coisas vividas, aí chega à noite, eu coloco isso, eu falo, isso dá um texto. Aí eu sento e busco na memória esses fatos, e aí eu passo para o papel. Então, eu não tenho essa... Eu acho que a tecnologia não interfere nos meus textos. Mesmo porque um dos motivos que eu escrevo é tentar deixar para a minha filha, para que ela conheça coisas que eu vivi, sabe? Pessoas que eu me encontrei no caminho. Então, essa preocupação com o presente, como ela está junto agora comigo, no presente eu não tenho essa preocupação. Muito bem. E você, Carlos? Você que é jovem, que está sob essa condição, eu acho que ainda mais intensa do bombardeio aí de informações. Então, nós temos 5 minutos, tá? Então, você enxuga aí para que daí cada um fale uma palavra para a gente fechar a mesa. Fica tranquila, produção, vai dar tudo certo. Eu sou Gen Z, né? Então eu nasci com telas, eu fui criado com telas, apesar de que meus irmãos mais velhos todos me ensinaram e me obrigaram, graças a Deus, a brincar na rua, a ter esse convívio ainda, mas eu acho que eu consegui estabelecer uma forma das telas me ajudarem, assim. O Kindle me ajuda muito a ler, que é um dispositivo específico para leitura, não tem como ter nenhum outro aplicativo que não seja livro, não agride a visão de certa forma. Eu estou sempre usando notas do celular para escrever, quando sabe que você está na rua e você fala, nossa, eu precisava registrar isso agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filtro do que é importante, hoje eu acho que a humanidade, de uma forma geral, andou perdendo muito esse filtro. A gente, infelizmente, aprendeu a conviver com genocídios como se fosse algo, nossa, tantos milhares de mortos, como se fosse uma notícia sobre uma batida de carro numa avenida, sabe? Então, eu acho que a gente vai perdendo um pouco do fio dessa humanidade, nesse sentido, do que dá aquela fisgada no coração, daquilo que nos incomoda. Mas eu acho que a forma de filtrar isso ainda não existe mesmo. Eu acho que a gente tem que confiar muito no nosso sentimento do que a gente sente ali, porque eu acho que quando a gente está de frente para o papel, a gente conversa com outro lugar nosso, né? E eu acho que é confiar nessa vozinha que guia aí a gente, e é isso. Muito bem. Então, agradeço a todos que estiveram presentes, vocês que estão nos assistindo em casa. Se me permite. E vamos fechar, então. Vamos lá. Eu gostaria de saber se você quiser ler um trechinho, faz a leitura. Se você quer falar uma palavra, e você também. Posso? Então, me permita, eu gostaria de ler um parágrafo desse livro mais recente. Muita gente me pergunta, sabe que eu gosto de ler, sabe que eu gosto de livros, e me pergunta, o que eu devo ler? Me sugere um autor, um livro, etc. Então, isso virou crônica, né? E eu gostaria de ler, para terminar, o finalzinho dessa crônica. Meu conselho preferido, leia. Leia no ônibus, leia no banheiro, leia antes de dormir, leia nas férias, leia junto com a sua turma. Leia e não deixe de comentar. Leia e, se possível, passe adiante. Divulgue. Não guarde só para você. Divida com outras pessoas o prazer da leitura. É isso aí. Muito bem. Eu acho que a mensagem do Renato é muito importante, porque nós temos que... Eu sou professor, Suzana também da área de educação, e nós temos que transferir isso para os jovens, que leiam, que leiam, que leiam. Hoje eu acho que Facebook e Instagram limitou o interesse pela leitura. Limitou demais. E nós temos que fazer com que isso não morra, né? Então, incentivar sempre a leitura. Muito bem. Obrigado pelo texto, Renato. Obrigada. Carlos? Eu acho que eu vou ler só uma nota de rodapé também, que eu tenho aqui, que é o seguinte:
eu aprendi como pequenos encontros salvam vidas inteiras. Como a gente carrega, junto com as nossas dores, claro, as vozes e gestos daqueles que, um dia, nos fizeram existir de verdade. Os pequenos encontros é o que tornam os gigantes. Muito bem. E assim, fechamos a nossa mesa e agradecemos a todos. Obrigada.